Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e dando continuidade no nosso curso gratuito aqui para vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre planos de trabalho, ok? Nós temos aqui dentro do nosso modelo 3D, ao criar um sólido, ao criar uma peça, o grupo chamado Origin, que seria os planos de trabalho referenciados ao XYZ. No começo do curso eu falei um pouquinho sobre o navegador, sobre o nosso browser, e na pasta então de origens eu vou encontrar exatamente o plano YZ, o plano XZ e o plano XY. No momento que você cria um esboço, ele fica inativo, mas você pode habilitar com o botão direito a opção de visibilidade de qualquer um desses três elementos. Porém, durante o processo construtivo das peças, eu não vou utilizar somente esses planos, eu preciso trabalhar com referências extras. E dentro do grupo chamado Work Feature, eu vou encontrar as referências dos planos. Habilitando a seta que fica logo abaixo da opção Plane, eu vou encontrar uma cascata. Eu tenho 12 opções e para que as videoaulas do sistema de plano não fiquem muito carregado, eu vou tentar gravar 3 ou 4 sistemas de planos em um único tutorial. Beleza? Então vamos ao primeiro. A opção chamada Plane é a opção de plano genérico. Por quê? Quando nós habilitamos essa função, ou clicando no ícone, ou pelo atalho de teclado, que é a tecla onde tem a chave colchete em seu computador, uma vez que eu seleciono, ele pergunta o que eu desejo ou quais as referências do objeto. Dentro dessa estrutura, se eu clicar em uma superfície, ele vai criar um plano paralelo a essa minha seleção. Então, o primeiro módulo é pegar uma superfície, seja ela inclinada ou não. Quando eu seleciono, ele vai informar um plano novo nessa minha referência. A partir daqui, ele vai criar uma referência e ele pede agora um segundo ponto para que forme essa minha estrutura. Se eu selecionar um outro plano paralelo, ele vai acabar criando essa estrutura baseada na segunda seleção. E caso eu selecione uma superfície perpendicular, ele transforma a seleção em eixo, ok? Bom, outra opção, ao invés de clicar na superfície, seria habilitar a opção Plane, clicar e manter pressionado o botão esquerdo e levar o mouse ou para cima ou para baixo. Ele vai tirar um plano paralelo a essa minha estrutura e no campo dimensional eu posso preencher quantos milímetros ou a distância correspondente a esse nosso esboço. Por exemplo, vamos supor que eu queira aqui 30 milímetros, eu vou criar um esboço exatamente nessa referência e a partir daqui eu vou criar um retângulo com uma estrutura e ao extrudar esse elemento, eu posso fazer com que ele desça, porém adicionando material, e pelo fato de já ter a distância ali, eu posso colocar a opção chamada To e clicar exatamente no meu modelo 3D. Ele vai corresponder exatamente à distância de 30 do plano até o sólido. Uma opção também interessante é a opção To Next, que ele vai identificar abaixo desse plano um sólido ou com uma superfície orgânica, cilíndrica e assim por diante. Quando eu confirmo, ele finaliza essa minha estrutura do modelo 3D, porém ainda mantém o Work Plane One habilitado. Para desabilitar, dentro do nosso navegador, botão direito e desabilito a visibilidade, ou na minha estrutura do próprio plano, botão direito e eu tiro a visibilidade desse elemento. Beleza? Pessoal, a segunda opção desse mesmo sistema de plane seria com a intersecção de 3 pontos. Por exemplo, se ao invés de selecionar uma superfície, eu clico em um ponto, cuidado para não selecionar a aresta. Quando eu seleciono o segundo ponto, ele vai formar essa minha estrutura baseada nessa seleção. E ao clicar em um terceiro plano, ele vai criar a minha estrutura ou inclinada ou paralela, dependendo do que você necessita no seu sólido, ok? Então, a partir desse elemento, vamos supor que eu pegue essa ponta na parte inferior, ele transforma esses 3 elementos em um plano. Pelo fato de estarem na mesma altura no Y, ficou paralelo à superfície superior. Porém, se eu pego 3 estruturas que não estão alinhados ao plano XY, eu vou pegar aqui 3 distâncias. Ele vai criar um plano, então, exatamente na intersecção desses 3 pontos.
é a primícia da geometria básica, aonde eu preciso de 2 pontos para uma linha e 3 pontos para um plano, ok? Bom, dentro dessa referência eu também posso criar planos perpendiculares a uma estrutura com uma seleção de ponto e uma seleção de aresta. Para isso, na mesma opção ainda do plane, eu vou clicar em um ponto e na sequência eu vou selecionar uma aresta, podendo ela ser coincidente com o ponto ou não. Pegando uma aresta qualquer, automaticamente ele cria um plano então perpendicular a essa minha estrutura, podendo assim desenhar um esboço nessa minha lateral, uma geometria qualquer, e pelo fato de estar na metade da referência, ou seja, no midpoint dessa aresta, quando eu habilito uma extrusão, eu posso dividir colocando a opção de simetria. E aumentando aqui a distância para 20 milímetros, vocês vão perceber que ela vai aumentar igualmente para os dois lados, ok? É uma opção interessante, pois toda vez que você modifica o retângulo, esse cilindro será reajustado, pois o plano está trabalhando sempre ao midpoint, resumindo ao nosso Object Snap, e sempre será corrigido para a nova dimensão. Tranquilos? Como essa opção ela é genérica, ela acaba aqui sobrepondo as opções independentes, que seria o seguinte: ainda dentro do nosso sistema de plano, eu tenho o Offset From Plane, que resumindo seria selecionar um plano e automaticamente preencher uma distância. Notem que essa opção da referência de offset é a mesma coisa, eu vou colocar aqui 80 milímetros só para dar uma distância, é a mesma coisa de habilitar o plano, clicar numa superfície, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastar para cima e preencher com uma distância. Então essas duas técnicas vão permitir criar esboços paralelos às superfícies com distâncias definidas. A terceira opção seria paralelo a uma superfície, porém baseada em um ponto, podendo ser um esboço ou não. Caso eu necessite de um plano então paralelo com referência em pontos, eu seleciono a opção, seleciono uma superfície de referência paralela e eu vou clicar no ponto exatamente aqui na extremidade desse conjunto. Poderia ser também o midpoint, no caso aqui vou pegar o midpoint dessa aresta. Notem que a aresta que eu estou selecionando ela está com um ângulo, porém a referência que eu selecionei para ser paralela está no eixo XY. Então ela só pega o ponto do midpoint dessa aresta inclinada e ele cria o ponto exatamente nessa minha estrutura. Eu creio que não foi exatamente o midpoint que eu peguei aqui, mas algum item de tangência, algum item de intersecção. Beleza? Para finalizar essa videoaula e não ficar muito longa, eu vou explicar mais um item e eu vou deletar esses planos que não estou utilizando. Para isso, pessoal, você pode vir no seu navegador, encontrar os planos correspondentes, apertar o botão direito e habilitar o Delete. Isso exclui o plano, porém, se houver algum plano que está sendo utilizado por algum esboço, você pode perder o seu modelo 3D. Por exemplo, o Work Plane 1, que foi o primeiro que eu utilizei, está referenciado à extrusão do retângulo com a opção To. Se eu deletar esse plano, o Inventor vai me dar um alerta indicando que os esboços ou os sketches e os corpos ou ferramentas que eu utilizei desse plano para frente serão deletados. Se eu confirmar com OK, ele vai sumir com esse modelo e caso eu retroceda e desabilite essa opção, por exemplo, deletar as dependências, não, eu vou permanecer com os dois objetos. Ele ainda mantém o sólido, mas a extrusão está indicativa aqui com um informativo ou um alerta. Ele sempre vai indicar um erro. E pessoal, para que o projeto não tenha nenhum empecilho, você não tenha contratempo na hora de montagem, de movimentação, eu recomendo que você resolva todos os itens de indicação e ajuste. Uma forma simples é criar um novo plano e referenciar ao novo esboço. Eu vou apertar o Ctrl Z para que ele suma. Notem que a exclamação sumiu. Bom, o último item de plano é a opção referente a Mid-Plane Between Two Planes, ou seja, um plano baseado em duas superfícies. Isso é interessante porque toda vez que você aumenta ou diminui a sua peça, esse seu plano será redimensionado e reajustado para a nova posição. Então eu vou criar um plano exatamente
baseado nessa superfície da direita e baseado nessa superfície da esquerda. Eu não sei aonde é o meio da peça, porém, clicando no primeiro plano e clicando no segundo plano, ele cria um perfil, ou seja, um retângulo, esse plano exatamente no meio da peça. Você pode fazer isso com superfícies paralelas ou não. Nesse caso aqui, ó, eu vou habilitar novamente o mid-plane, selecionar a face externa da esquerda e essa face inclinada na direita da peça. Quando eu seleciono, ó, notem que ele não está nem com o ângulo de 90 graus com o eixo XY e também não está paralelo a essa minha estrutura original da peça. Ele pega exatamente a metade do ângulo existente entre os dois e cria ali a sua referência de trabalho. Pessoal, esse tipo de plano, esse tipo de trabalho aumenta e facilita a construção de sólidos complexos. A partir do momento que você tem as referências exatas de saída do esboço ou chegada do esboço, isso ajuda em muito. Essa última opção de paralelo também pode ser utilizado da forma genérica plane. Quando eu clico em um plano, seleciono o segundo plano, ele cria o nosso mid-plane ou plano central. Tranquilos? Pessoal, então é isso aí. Com certeza esses comandos vão ajudar vocês e recados dessa videoaula. Se vocês gostaram, clica aí no gostei, curta e principalmente compartilhem, pessoal, para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com o Autodesk Inventor 2019. Quero deixar meu forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre,